Vamos lá abrir as nossas Bíblias. Lamentações de Jeremias 3. E nós vamos usar um paralelo. Você, eu não trouxe, eu gosto de tecnologia. Eu tenho celular, tablet, mas eu estou voltando para o papel. Você está entendendo? Eu tenho todo tipo de Bíblia, mas estou voltando para o papel. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a Bíblia. Eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então, o que acontece? Lamentações de Jeremias, se você tiver sabe aqueles papéis dentro da Bíblia, que você não sabe onde estava, e depois quando abre a Bíblia descobre que ele está lá? Algum documento, alguma coisa, comprovante? Então, coloca em Jeremias, Lamentações de Jeremias 3:21, e coloca lá em Romanos 8:18. Nós vamos fazer um paralelo com esses dois textos. Outra coisa, o estilo que eu vou trabalhar aqui não é sermão, tá bom? Eu gosto muito do textual literal para trabalhar. Mas, porém, todavia, entretanto, como é uma IBF, eu vou trabalhar o estudo indutivo. Ou seja, a Bíblia vai trazer para nós os princípios. Então, nós vamos trabalhar a Bíblia de um lado para o outro. O que eu for falando para vocês, eu quero que vocês vão lá e folheando a Bíblia ou passando o dedinho no celular, né? Esses estão com a Bíblia no celular. Tá bom? Para quê? Para nós, eu quero que você confirme aquele princípio. Ok? Como nós vamos falar sobre um assunto vasto, é claro que eu não tenho competência nenhuma, nem tempo hábil para isso, para falar sobre o assunto totalmente. Mas eu gostaria de trabalhar algumas diretrizes do que a palavra nos ensina sobre o sofrimento e como ele pode ser utilizado por Deus. Entendeu? Então, como nós vamos utilizar? Pega a sua Bíblia, faça a sua anotação, tá? Se perder alguma coisa, depois fala comigo, eu passo para vocês, não tem problema. O que é meu é de vocês, por uma bagatela de R$500 cada fone. Tudo bem? Estou brincando. Fique à vontade, eu passo o que for necessário, se interessar, é claro, né? Se for interessante, eu não vou falar nada novo aqui. Porque se eu falar alguma coisa nova, vocês podem ficar com a pulga atrás da orelha. Porque a Bíblia não mudou. Amém, amados? Amém. A Bíblia era e será. A palavra de Deus é eterna, não é isso? Amém. Então eu não posso falar nada de novo. O que eu posso aqui é ajudar os irmãos a resgatarem a sua memória princípios sobre esse assunto. E analisar com um pouquinho mais de profundidade um ponto ou outro. Mas eu não vou falar nada de novo, não esperem nada de novo. Tudo bem? Amém. Quando o texto fala trazer a memória, preste bem atenção a uma coisa. Ele propõe fazer o quê? Um resgate daquilo que nós já sabemos. Não é verdade? Não é isso? Buscar lá no arquivo da mente, das experiências, o que nós já sabemos. Então não tem nada de novo para apresentar aos irmãos. Tá? Até mesmo porque a palavra de Deus não muda. Tudo bem? Amém. Jeremias 3:21, todos abriram? Ele diz assim, é claro que, vamos olhar o capítulo 3, olha o capítulo 3. Como o pastor Manuel falou, bem disse, e foi até bom que o senhor entrou nessa linha, porque eu não vou explorar tanto o cativeiro babilônico, mas é importante, é o contexto aqui, como ele disse, então por isso foi importante a fala do pastor, né? Até me ajuda a não gastar tempo nisso, ele já me ajudou nisso. E motivou vocês, porque a gente já podia ficar tendo essas palavras, assim, nessa motivação, foi, glória a Deus, bênção mesmo, ficar firme. Mas olha só, como o pastor Manuel disse, o contexto de Lamentações 3:21, qual é o contexto? É o cativeiro babilônico, não é isso? O povo estava, desculpa o termo, é chato falar, mas não é desgraça, irmão. Desculpa, desprovido de graça. O favor de Deus naquele momento ali havia sido retirado por tudo aquilo que aconteceu, pela desobediência do povo. E olha que interessante, nota-se a condição do profeta. Jeremias estava sofrendo, já antes do cativeiro, antes dos ataques babilônicos. Por quê? Porque como profeta, estava falando algo que o povo não queria ouvir. O ministério profético ele sempre foi levantado
quando os reis ungidos do Senhor, porque os reis de Israel, ou do reino norte e sul, né, os ungidos, eles eram ungidos, escolhidos do Senhor. E havia ainda o que? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, que cuidava do templo, os levitas, pessoas responsáveis de despertar no povo que a palavra, a lei do Senhor, a aliança. O povo, o texto que o Daniel leu no começo, em Deuteronômio 8, preste bem atenção, que lá no verso, eu fui mudando, né? A gente vai pegando tudo aquilo, as canções, está tudo voltado para isso, né? Ele fala sobre o que não deveria esquecer, o povo deveria esquecer. Antes te lembrarás do Senhor, no verso 18. 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele vai te dar força para adquirir riquezas. Então Ele pede para lembrar da aliança. Está aí, em resumo. Então, o ministério profético, ele era levantado quando o rei estava corrompido, toda a sua nobreza também corrompida, quando os sacerdotes estavam corrompidos, e quando o sumo sacerdote também estava corrompido. Então, toda a casta religiosa e governamental, né, o governo, o rei, estavam contaminados, ou seja, longe da lei do Senhor, e praticando os seus desejos, totalmente a revelia. Deus levantava os profetas para despertar o povo, para lembrar da aliança que Deus havia feito com eles. E não era uma situação agradável, porque imagine só, o povo estava numa zona de conforto, todo mundo combinado, um corporativismo, ó, eu não entrego você, você não entrega a mim, eu não critico o que você faz, você não critica o que eu faço, e nós estamos bem aqui e vamos prosperar nessa condição. Aí viu o profeta levantado por Deus para quê? Para quebrar isso. Então a sociedade estava contaminada, o povo estava sofrendo, mas calado, e o pecado comendo solto. Para você ter uma ideia, houve uma época, eu não me recordo qual profeta, mas houve uma época que os sacerdotes iam para estradas, junto com os salteadores, para roubar os viajantes. As pessoas que eram separadas para ensinar a palavra do Senhor e lembrar da aliança, estavam roubando. Um absurdo isso. Então, o profeta vinha nesse contexto para quebrar isso. Portanto, Jeremias estava sofrendo muito, porque estava pregando a palavra do Senhor, fazendo o povo lembrar uma mensagem importante, e o povo não queria ouvir, e o rei não queria ouvir, e os sacerdotes não queriam ouvir, falando que ele estava louco, porque ele falou assim, Abacuque já tinha orado, e Deus falou que ia levantar um povo sanguinário, porque Abacuque, vamos pegar o profeta Abacuque estava indignado com o povo pecando. Aí ele pergunta para Deus que Deus, você não está vendo? Aí Deus fala, já estou preparando o povo aí que vai levantar. Os babilônios já estão levantando e vou dar um castigo em Israel, vou corrigir o meu povo. Mas Deus falou eles mesmo. E Jeremias veio corroborar com essa informação de Abacuque, falando ao povo e sofrendo retaliações. Apanhou, foi desprezado, humilhado. Imagine só você chegar no lugar onde você trabalha e todo mundo te virar as costas e falar aí o que você está falando é loucura. Pessoas querendo agredir você, porque você está falando algo que eles não concordam. Isso aconteceu com Jeremias. Então ele estava sofrendo quando recebeu a mensagem e pregava ao povo e tentava despertar o povo, porque Deus pediu para que ele fosse para cima do povo. Interessante isso a gente pensar, irmãos, preste bem atenção sobre sofrimento, né? Principalmente na obra. Tem hora que o Senhor nos manda falar algumas coisas que nós não somos responsáveis pelo resultado, nós somos responsáveis em fazer. Por exemplo, tem hora que você fala assim, o povo vai aceitar. Muitas vezes o povo não vai aceitar o que você está falando, mas Deus está mandando, vai lá. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Você avisa, porque eu vou dar uma chance para eles. Eles não vão te ouvir, mas você vai falar. E Jeremias fez isso, e foi sofrendo, olha que sofrendo, porque estava obedecendo a Deus. Então ele, desesperado, vê o povo desobedecendo. Já viu? Você está como passageiro num carro e você vê o motorista
indo sem frear para uma parede ou para um poste, você não entra em desespero? Não entra? Porque você vai ser prejudicado com a batida também, não é assim? Jeremias está se sentindo assim. Ele avisava: vocês vão se perder, vocês vão entrar em colisão com Nabucodonosor, vocês vão morrer. E foi o que aconteceu. Ele estava vendo o carro desgovernado, não querendo ouvir o que Deus tinha para falar, o povo não queria se arrepender, e acabou caindo na mão do cativeiro. Então o sofrimento era grande deles. Jeremias sofreu demais, e ele sofreu com o povo sendo levado cativo. E ele escreve isso, nós acabamos de ler, vamos ler, já lemos, vamos ler novamente. Ele escreve sobre isso. Por isso que ele lamenta, por isso que ele chora, porque ele estava sofrendo por conta da desobediência do povo. Ele estava sofrendo em ter um papel difícil. Ele estava vendo os erros, mas o povo não estava querendo ver. Tudo bem? Por isso ele escreve, capítulo 3, Lamentações. O texto que o pastor Manuel, como ele bem disse, foi a carta, né? A carta enviada aos cativos na Babilônia. Deus mandando falar assim: ó, fica todo mundo quietinho aí, vocês vão ficar um tempo aí, mais do que você imagina. Porque eles pensavam que iam ficar quanto? 1 ano, 2 anos. Contanto que no capítulo 9 do livro de Daniel está vendo e chega à conclusão daquela visão com um anjo, uma visão poderosa, gloriosa, não é? Aí ele, colhendo o livro do profeta Jeremias, entendi que o tempo de cativeiro era 70 anos. Aí Daniel, sem soberba nenhuma, já fala: Senhor, aí faz aquela oração no capítulo 9, só nos resta o corar de vergonha, porque ele descobriu que o povo foi levado cativo por desobediência, idolatria, promiscuidade. Então era 70 anos que o povo ia ficar lá, sem choro e nem vela, como dizia minha mãe. Eu não vou explicar essa expressão para vocês, não vou perder muito tempo. Mas os mais antigos aqui vão lembrar da música, sem choro e nem vela. O que aconteceu foi que o povo tinha que ficar lá 70 anos e não tinha que ouvir os falsos profetas falando que eles iam sair lá de lá e Deus ia dar livramento. Que sofrimento, não é não? Tem sofrimento nosso que é assim, né? Mas eu não vou entrar nisso por enquanto, porque eu vou explicar quais são as razões de sofrimento e como nós vamos lidar com eles. Quer dizer, eu não, né? A Bíblia. Tudo bem? Amém. Até aí, estamos juntos, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. 3:21 diz assim: aí ele vem trazendo, lamentando, chorando. Ele olha para um lado, vê ruínas, o outro vê grama, vê tudo, vê aquela coisa. Aí ele diz assim, lá no verso 21, mas ele acaba, né? Quero trazer na memória o que pode me dar esperança. Aí vamos lá, vamos continuar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, preste bem atenção que são duas palavras diferentes. Embora no português, misericórdia e misericórdia, as duas palavras são diferentes. Depois nós vamos discutir um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre isso. A palavra original é misericórdia, um é amor leal e outro é compaixão. Renovam-se a cada manhã, né? As misericórdias, ou seja, o amor leal, a fidelidade de Deus, o amor leal, a bondade leal de Deus. Depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. E misericórdia, a compaixão de Deus, né? A palavra vem de ventre, essa palavra, segundo a misericórdia. De ventre, por que ventre? Depois nós vamos entender. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aí ele vem com o quê? O que é bom, né? Olha só, o que é bom, dá uma olhada aí. Aí vem uma repetição da palavra tov, né? Quem conhece o texto, Salmo 133? Quão bom e quão suave é, meus irmãos? Então, vem tov, né? Quão bom, tov. Aí tov é a palavra tov para bom mesmo, excelente, maravilhoso. A palavra tov no hebraico, ela tem essa expressão, tov é bom demais, é maravilhoso, é satisfatório, é prazeroso. Então Jeremias faz uma sequência de bons aí. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom
é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. E isso em silêncio. Vai reclamar, né? É isso que ele está falando? Fique quietinho. Mas duro ficar contado com a irmã, hein? E como é que a gente faz? Quando dói, né? Mas vamos lá que a gente depois conversar sobre isso. Bom é para o homem suportar o quê? O jugo, ou seja, sustentar o sofrimento. Está sofrendo? Segura! Mas depois a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Até aí. Põe a cara no pó, depois ele fala, põe o rosto no pó, que aí vai haver esperança. Ora, né? A oração tem um papel fundamental. Não vou falar sobre oração, mas aqui eu já quero adiantar. A oração tem um papel fundamental. A oração não é para lembrar Deus o que ele tem que fazer, porque Deus já sabe o que ele tem que fazer. A oração serve para nos lembrar de quem é Deus e o que ele pode fazer. Você entendeu? Esse negócio de ficar batendo em Deus falando assim, Deus vai logo. Deus está com a mão lá assim longe, aí você vai orando e ele vai, Deus vem logo, vem logo, vem logo. E muito mais você olha a mão dele bem rápido. A mão dele está no lugar certo. O meu coração que muitas vezes não está no lugar certo. Eu que estou ansioso, meu tempo é diferente do tempo de Deus. Por isso que eu me desespero. Tudo bem? Então a oração tem um papel fundamental do quê? De colocar o meu coração, a minha vontade, o meu desespero em sintonia com a vontade de Deus. Certo? O que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 4? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seus pedidos sejam conhecidos por Deus através das petições, pedidos, de ações de graças, de súplicas. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Eu oro até sentir paz. Mas é porque é positivismo? Não. Eu oro porque eu sei que está na mão dele. Eu me lembrei de quem ele é. Eu me lembrei do que ele pode fazer. Eu me lembrei da sua fidelidade. Entende que tem uma relação com Jeremias? Hein? Não tem nada de novo. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá para Romanos capítulo 8, verso 18? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos dar uma passeada na Bíblia hoje. Hoje nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Nem tanto, né? Brincadeira. Romanos 8, 28 é aquele texto célebre que começa com lá no capítulo 1, o quê? É o 18. Mas um começa o quê? Não há mais condenação para aqueles que estão em quem? Ai, que maravilhoso. E lá depois, no final, perto da parte, ele fala assim, nada poderá nos separar, nem a morte, nem a vida, nem mesmo os anjos, nem principados, nem potestades, nem o porvir, ou seja, não há nada que possa surgir, que tenha a capacidade de nos separar de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso isso, não é? Então, nós estamos nele mesmo, pegado mesmo. E ele não larga. Então vamos guardando essas frases aí, que vai nos ajudar com o sofrimento. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos pegar ali, ó. Pois tenho para mim que azar desse tempo. Aflições, ela também é traduzida por sofrimentos. A palavra é sofrimento. Sofrimento é aflição é sofrimento, e assim sucessivamente. Então, olha só, pois tenho para mim que o sofrimento deste tempo, também pode ser, e é mais cabível para nós, não se pode o quê? Com o quê? Então, presta atenção numa coisa. Viver essa vida sem esperar nada é mentira. Você fala assim, eu não espero nada. Mentira. Senão você vai entrar em depressão. Se você não pensar no amanhã, não tiver perspectiva de vida, se não tiver algo em troca, nós temos algo, presta bem atenção numa coisa, nós temos algo em troca. Para sofrer, nós precisamos ter algo em troca. Ou não? Hã? Essa visão simplista de falar assim, eu não espero nada, isso aí é um equívoco, uma armadilha que nós temos. Nós esperamos algo sim. Ó, está prometido festa, prometido coroa, prometido comer da árvore da vida, prometido céu, nova morada, prometido uma glória que há de ser revelada, que nem se compara com o que nós estamos passando aqui. Aleluia. Então nós temos algo sim prometido. E nós trabalhamos para isso. Muitas vezes eu me enrolo com a glória dessa vida, porque eu esqueço. Olha que interessante, né? Eu me torno infiel, porque eu esqueço do que está prometido para mim.
O problema é lembrar e esquecer, gente. A gente sofre por conta dessas duas expressões, lembrar e esquecer. Nós não lembramos, esquecemos. Esquecemos o quê? Até agora que vai ser revelado as promessas que foram feitas. Então nós vamos trabalhar nesse paralelo, tudo bem até aí? Olha só, porque eu por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação. A criação também aguarda, gente. Olha que interessante. Uma das evidências é que tem que haver uma restauração futura. O mundo como está, ele não vai continuar. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O mundo, você está vendo injustiças? O mundo como está. Nós temos uma outra visão simplista. Desculpa, já está aplicando, porque está vindo. Eu quis fazer o sermão, mas eu falei, não vou fazer o sermão, vou falar o que vai dando no meu coração, conforme eu for lendo os textos. Eu já tenho um roteiro aqui, mas, olha o texto para mim, por gentileza lá, para ajudar os irmãos. Por gentileza, meu irmão. Ele diz assim, ele diz que eu tenho um conteúdo e alguma coisa vai acontecer. Para mim de bom. Para mim de bom. Ele disse a criação ardente espera. Lá no verso 19. Bota o verso 19 para mim, por gentileza. No verso 19 ele diz que a criação ela aguarda ardentemente a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Mais um agora. 19. Vamos lá. A gente entender o contexto. Depois eu vou fechar tudo isso, pessoal. Por conta da criação ficou sujeita ao quê? À vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Passa mais um para mim, por favor. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Até o apóstolo Paulo, mas o que tem a ver esse negócio, né? Ele fala que o sofrimento desse tempo presente nem se compara ao que nós teremos lá no futuro, na glória eterna. E ele fala aqui porque a criação também está esperando essa restauração. Ou seja, eu quero falar sobre o equívoco. Nós muitas vezes cometemos o equívoco de esse mundo está acabado, tudo vai cair em ruína mesmo, então não adianta fazer muita coisa. Não adianta sim. Existe uma proposta de colocar tudo em ordem. Existe uma proposta, a natureza está esperando. O texto diz que a natureza está esperando uma restauração dos filhos de Deus e, consequentemente, ela será restaurada. A palavra não diz novos céus e nova terra? Não é a expectativa nossa, pessoal? Não é isso? Então, eu não posso pensar que tudo está acabado, esse mundo vai acabar. Deus criou o mundo e ama o mundo. Agora, o mundo que a Bíblia diz, a palavra cosmos, ela tem uma conotação dependendo do seu contexto. Quando se fala um mundo criado, Deus ama o mundo criado, porque Ele criou o mundo e foi muito trabalhoso para Deus, contanto que no sétimo dia Ele teve que descansar. O mundo que Deus é inimigo de Deus é um mundo onde a vaidade impera, onde a concupiscência impera, onde a promiscuidade impera, onde o desejo humano impera, onde transformou a natureza foi amaldiçoada pelo pecado do homem. E depois nós vamos entender um pouco por causa disso. Tudo isso tem tudo a ver com o sofrimento. Então, existe uma proposta de restauração, de colocar ordem em tudo. Ordem em tudo. A igreja está para cumprir um papel importante aqui. Até os nossos sofrimentos. A proposta foi qual? A proposta que foi me apresentada na escola foi o quê? Entre o meu sofrimento e a soberania de Deus. O que Deus faz com o sofrimento? Ele é bom ou mal? Então nós temos que entender porque nós sofremos primeiro. Entender que na soberania de Deus, tudo que acontece, bota lá em Romanos 8, 28 para mim. Segundo a soberania de Deus, tudo. O que Deus faz? E sabemos que para o bem daqueles que são chamados segundo? Então, mas eu vou fazer uma pergunta. Quem é o sujeito dessa frase? As coisas? Quem é o sujeito?
que ama a Deus? Vamos lá, está perto? Quem é o sujeito dessa área? Está perto, está perto. Vamos lá. Deus. Quem faz com que todas as coisas cooperem para o bem? Eu gosto, inclusive, é que na verdade, eu gosto da tradução, nesse caso, da King James. Tem uma tradução da King James que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Porque só Ele pode fazer. Dentro da sua soberania, qual é a soberania? Toda autoridade, todo poder, Deus tem todo o poder e toda a autoridade para fazer e realizar o que Ele quiser. Só que Ele se submeteu a Ele mesmo, as regras que Ele colocou na aliança. O seu poder é limitado por Ele mesmo, porque Ele estabeleceu na aliança. Só que dentro do seu poder, Ele pode fazer tudo. Então, outra segurança que nós precisamos ter em relação ao sofrimento: tudo que acontecer vai colaborar para o nosso bem. Entende isso? Quer um exemplo? Jó. Todo mundo conhece a história de Jó? O que aconteceu com Jó? Sofreu, e ali havia uma questão entre Deus e o diabo. Só que no final de tudo, nem os amigos dele o compreendiam. Não compreendiam. Chegaram a falar que ele tinha pecado, estava sofrendo por causa de pecado, e na verdade ali era uma questão entre Deus e o diabo. Só que nós podemos ver que tinha um propósito para Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, ou seja, eu te compreendo melhor. O sofrimento fez com que eu... Foi ruim. Por exemplo, José. O que aconteceu com José? Tem uma frase que eu acho maravilhosa de José, quando ele era já governante do Egito. Governador, ele diz o quê para os irmãos? Depois que ele revela que é José, depois que ele fez todo aquele jogo, né, para dar uma lição aos irmãos, e ver o que os irmãos pensavam, ele diz o quê? Vós bem que intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Soberania de Deus, Ele transforma todas as coisas, tudo que é ruim, para o nosso bem. É uma segurança que temos. Então, por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Uma das razões é que nós esquecemos quem é Deus, né? Ou não? Sim ou não? Nós esquecemos a aliança que Ele fez conosco. Isso vai começar de mim, tá? Não achando que eu estou pregando aqui, eu estou que nem Paulo. Não que eu julgo ter alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro firmemente para o alvo da soberana vocação, né? Quem sofre? Por causa de Adão, gente. Quando a gente chegar no céu, vou fazer um grupo lá e ó. Pegar o Adão. Por causa do diabo também. Ah, mas quando eu vi sendo jogado no lago de fogo, eu falei, sou mesmo! Por causa de mim mesmo. Então vamos entender como é que funciona rapidinho. Eu tenho alguns minutos ainda. Eu quis fazer um panorama porque o assunto é vasto, certo? Mas onde começou o sofrimento? Fala para mim. Não estava tudo bem no jardim? Lá no Éden? Não estava? O jardim era físico mesmo. Inclusive tem uma localização lá entre os rios Eufrates e Tigre. Era um jardim, Mas por que ele era bom, esse jardim? Porque estava tudo em ordem. O homem e a mulher no seu papel, Deus dele. O bem e o mal na mão de Deus. O governo, a responsabilidade de alimentar o homem de informações era de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus falou o que para o homem? Falou, ó, dominem, administrem. Interessante que a criação foi assim. Deus criou primeiro a natureza e depois o homem para administrar. Isso é importante, essa sequência, que depois nós vamos fazer o reverso. Agora está acontecendo o reverso. Segundo Romanos 8, 18 em diante, agora vai acontecer o reverso. Deus fez primeiro a natureza, foi tudo bonitinho, os animais, né? Aí depois o homem, depois descansou.
Não foi? Foi assim a Bíblia? Só que o homem estava bem demais, a gente não consegue ficar quieto. Aí o homem faz o quê? Arruma uma pulga para se coçar. E aí manchou toda a humanidade. Naquele momento não havia sofrimento. Havia esforço? Havia. Havia motivação para crescimento? Havia. Mas não árduo. Trabalho havia? Havia, mas não seria tão árduo assim. A gente não ia sofrer tanto. O homem ia discutir com a mulher sobre alguma coisa? Iria. Eles iam conversar sobre qual a melhor decisão tomar no jardim. Claro que iria, tudo numa boa. Agora não. Desculpa o termo, pau come agora. Depois do pecado. Não é verdade? Tudo por conta do quê? Havia uma ordem no universo. Havia o quê? A vontade de Deus como eixo, colocando todas as coisas no lugar. Porque Deus dominava. E o homem faria a manutenção do domínio que ele tinha sobre a sua família e sobre o seu trabalho, sobre cuidar do jardim, cuidar da terra e dos animais. Essa manutenção ele fazia no seu relacionamento com Deus. Por isso que a adoração, ela é mais profunda do que nós imaginamos. A adoração era aquilo que Adão e Eva faziam no jardim. Eles iam conversar com Deus, iam adorar o Senhor. Ou seja, o louvor, por exemplo. O louvor é um reconhecimento, não é uma bajulação. Louvor, por que louvor? Nós temos um conceito muito errado, um conceito pagão. O louvor, a gente pensa, vamos bajular Deus para ele não ficar bravo com a gente. Vamos dar uma bajulada em Deus aqui, porque aí ele não fica bravo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu vou na igreja para estou trabalhando, eu faço caridade, e eu vou agradando a Deus para ele não ficar bravo comigo, porque aí se tirar a mão, estou perdido. Começa a pesar a mão na minha vida, aí começa a ter sofrimento. Não, está errado. O louvor não é bajulação para Deus. Porque Deus não quer, Deus não é caprichoso e fala assim, ó, se você não me reconhecer, eu peso a mão em você. Não é assim não, irmão. Deus é o centro da vida, a ordem de tudo. Se não colocarmos no devido lugar da nossa vida, tudo realmente fica fora mesmo e vira um caos na nossa vida. Então o louvor é eu reconhecer que Deus está num lugar de primazia da minha vida. Aleluia. Se eu entrego o meu dízimo e falo assim, ó Deus, eu quero que o devorador venha. Eu estou com medo, hein? Pesa a mão. Estou perdido, não é adoração, isso é paganismo. As civilizações antigas faziam isso com os seus deuses. Elas bajulavam os seus deuses para não vir tempestade, para a colheita ser boa. Que é tudo mentira, eles estavam adorando deuses inexistentes. Nós adoramos o Deus verdadeiro que existe, o dono de tudo. Amém. Então o louvor é reconhecer Deus no seu devido lugar, na nossa vida. E expressar isso em tudo que nós fazemos. A adoração é isso também. Tá tudo bem, só que o que aconteceu? Quando o homem pecou, aí entrou o quê? O governo paralelo, o governo de Satanás, porque aí Satanás conseguiu, pela legalidade do homem, o domínio do coração do homem, porque foi pelo coração do homem que Satanás conseguiu introduzir o pecado na terra. Não foi? Aí o reino foi perdido. Aí o que acontece? Tudo que nós estamos vendo hoje é sofrimento. Aí sofre mesmo, porque está tudo fora do lugar. Imagina uma linha de produção de uma empresa. Tem uma máquina lá que ela é importantíssima. Entendeu? Se ela quebra, o que acontece com a linha de produção? Tudo que é produzido anteriormente só está esperando aquela máquina fazer, não pode fazer, fica tudo acumulando, e todo mundo desesperado. E aí a produção, depois daquela máquina, também está parada. Aí começa o caos dentro da empresa, tem que arrumar, aquela loucura. Assim está a terra. Até vir aquele que colocaria tudo em ordem. Quem? Jesus. Então presta atenção, no primeiro Adão, o reino foi perdido, o domínio. Então virou esse caos, sofrimento, a gente briga, a gente tem ciúmes. Porque os ciúmes, as contendas, os problemas pessoais são problemas emocionais que nós temos. Um rouba o outro, um quer sobressair no outro. O princípio de domínio, Deus nunca colocou um irmão sobre o outro. Portanto, Deus é contra a injustiça social, irmãos. Deus é totalmente contra. Vai ver, capítulo 58 de Isaías, Deus fala, qual que é o verdadeiro jejum? O verdadeiro jejum não é que você fica passando fome. O verdadeiro jejum é que você vá lá e solte o seu irmão, que você perdoe as dívidas dele, que você o ajude. Deus é contra a injustiça social. E nós sofremos pela injustiça social. Um dos sofrimentos que nós temos é porque o mundo está em desordem.
E Deus veio através do tempo fazendo o quê? Lançando o seu plano para restaurar o domínio. E o ponto principal desse plano foi a vinda do rei. Então, para colocar tudo no lugar, depende do rei agora. Mas só dele não, depende de nós também. Nós nos submetemos ao rei. Porque se Adão se rebelou contra Deus através da desobediência, nós precisamos, através da obediência, nos reatarmos com Deus, entendeu? Aí o que acontece? Lembra que eu falei que é o contrário agora? Lembra que Deus criou o mundo, a natureza, não foi? E colocou o homem? Então, agora Deus, por que a natureza espera? Porque agora é o contrário. Deus enviou Jesus, vai restaurar o homem, restaurando o homem vai restaurar a natureza, e aí fecha o governo milenar de Jesus Cristo. As coisas vão sendo colocadas no lugar. Mas só isso no futuro, não agora. Quando nós aceitamos Jesus, preste atenção numa coisa. Quando nós aceitamos Jesus, a ordem começa a ser restaurada a partir do nosso coração, do nosso interior. Porque da onde surge o nosso sofrimento? Não é daqui de dentro que surge? Por exemplo, outra razão do sofrimento é que eu entro em choque. Irmãos, eu tenho até que orar mais ou menos. 9h30 pode ser? Então tem umas 15. Eu prometo que eu vou até 9h30, tá bom? Já vou fechar já. Ó, eu tenho choque com o fulano porque eu tenho ciúmes dele. Eu não estou indo bem no casamento porque eu sou orgulhoso. Eu muitas vezes carrego meus traumas. Interessante é o seguinte, se Deus tivesse alguma dívida com a gente, por exemplo, tem pessoas que agem de certas maneiras emocionalmente porque elas foram motivadas por traumas. Existe isso. E é claro que é uma injustiça condená-las, mas ela acaba gerando vítimas com os problemas, sofrimento a outras pessoas. Não se justifica, né? Ainda bem que nós não somos justificados pelas obras, somos justificados pela fé. Mas tem pessoas que sofrem e fazem os outros sofrer, porque você sabe que todo oprimido tem um opressor dentro de si. E tem que vigiar. Porque da forma como ele foi oprimido, ele oprime os outros de vez em quando. Então ele gera vítima, gera sofrimento nas outras pessoas, porque ele sofreu. Então Jesus veio para fazer o quê? Veio para restaurar a ordem, começa no nosso interior. O problema do sofrimento, ele começa a ser sanado quando nós colocamos o governo da nossa vida nas mãos de Jesus. Só que aí vem outro sofrimento, qual é? O sofrimento de obedecer a Jesus. Só que esse sofrimento é calculado. Eu já sei que eu vou ser perseguido. Lembra que eu falei para vocês do profeta? O profeta era levantado num momento onde todo mundo estava corrompido, ele sofria perseguição porque ia pregar a palavra de Deus. Hoje acontece a mesma coisa conosco. Isso não era novo. Quando Jesus lá no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, ele estava falando assim, ó, bem-aventurados sois vós, são perseguidos por causa do meu nome. Isso não era novo, os profetas já foram perseguidos, e cabe a nós também termos a nossa porção de sofrimento dessa perseguição, e bem-aventurados somos e somos perseguidos. Nós somos perseguidos, nós sofremos porque queremos controlar a nossa vida. Preste atenção, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que pobre de espírito? Pobre de espírito na nossa cultura é aquela pessoa que não tem educação, que não tem bom senso. Mas o pobre de espírito na Bíblia é totalmente diferente desse conceito distorcido. O pobre de espírito é aquele que abriu mão do seu direito. Por exemplo, eu não tenho direito sobre a minha vida pertence ao meu Senhor. É Jesus, está na mão dele. Bem-aventurados são esses, que o reino de Deus pertence a eles. Então a proposta do reino é colocar tudo em ordem. Tudo em ordem. Deus, Jesus no centro da vida. O que está acontecendo? Como é que isso funciona? Ele vem, Jesus é alegria? É. Jesus é paz? É. Jesus é tudo para nós. Só que nós estamos esquecendo disso. Vou falar para vocês uma coisa, uma pregação, então, um evangelho sem sal, sem açúcar, sem consistência, ele não faz as pessoas serem libertas. Um Deus distorcido ao bel prazer das pessoas, peça que ele vai dar o que você quer. Não.
Salmos 37, no em diante, diz assim: deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Olha que interessante, Ele vai fazer. A minha vida precisa estar em sintonia, a minha vontade precisa estar em sintonia com a vontade de Deus, e Jesus veio restaurar isso. Eu preciso fazer Jesus para dentro da minha vida, de verdade. Eu não sei se existe um botão dentro de nós, mas se existir, carnal e espiritual. Somos nós que decidimos. Quero viver segundo os meus desejos ou quero viver segundo Deus? O reino de Deus, a proposta dele quando chega, é justamente eu ser mais espiritual. E aí eu começo a discernir as situações da minha vida. Eu que defino isso, sou eu que escolho. O arbítrio é um poder que nós recebemos de Deus, de escolher o que eu quero na minha vida. Muitas vezes eu sofro pelas minhas escolhas, está entendendo? Então, se eu escolho ser espiritual, eu quero trazer memória aquilo que me dá esperança, então eu quero ser mais espiritual, eu vou me aproximar mais do Senhor. Então, o que acontece na minha vida? Vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, do verso 22 em diante. Eu já vou entrar na parte final. O que diz aí? Mas o fruto do Espírito é o quê? Meu Deus, você já pensou um mundo cheio de amor? Como é que vai ser? Você concorda comigo que está faltando amor no mundo? Está faltando, pessoal? Amém. Então tá bom. Então tem um remédio aí. Está faltando alegria na sua vida? Hoje tem a pílula da alegria, né? A fluoxetina. Eu não sou contra remédio, presta bem atenção. E nem pode tomar remédio, por favor. Vai no médico e siga a orientação que você recebeu, né? Mas eu acredito que é o seguinte: hoje a gente não pode nem mais ficar doente nem triste. O que eu quero dizer é que tem certas situações que não precisam de remédio. O médico vai lá, você já está assim, estão nas minhas mãos. E não estão. O inimigo, por isso que o apóstolo Paulo fala, fortalecei lá no capítulo 6 de Efésios, carta aos Efésios, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E revestir com toda a armadura que vem de Deus, para que você possa se preparar contra as astutas ciladas de Satanás. A palavra na metodeia, né? Estratégias, ciladas, métodos de Satanás. E Satanás trabalha onde? Na mente da gente. Ele vai jogando setas. O sofrimento vem, em suma, porque tudo está fora de ordem. E estar em ordem tem que estar tudo nas mãos de Deus. Agora, Deus usa o sofrimento para nos ensinar? Com certeza. Romanos 8:28 não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Então, por exemplo, as coisas erradas que eu fiz antes de me tornar cristão servem para mim hoje, não como algo para eu me vangloriar, mas servem para que eu possa instruir outros a não fazer a mesma coisa. Eu sei como as pessoas se sentem quando elas caem naquele erro que eu já cometi. E eu vou ajudá-las. Deus vai usar isso. Nós sofremos, irmãos, primeiro, porque isso tudo está fora de ordem. Então Jesus precisa ser colocado no devido lugar. Tem que trazer Jesus. Tem que trazer Jesus para todos os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento na igreja, para o nosso ministério. Mas mesmo assim eu sofro perseguição. Então lembre-se que vocês são bem-aventurados por isso. Porque se você está fazendo o que é certo, existe uma glória que há de ser revelada. Tudo que nós passamos aqui não vai se comparar ao que nós temos lá na glória. Amém. Mas o sofrimento de agora, Deus quer nos ajudar. No Salmo 107, restam uns 4 minutos. No Salmo 107, ele revela esse ciclo de... Se você quiser anotar depois para ler, o povo errou,
pediu a Deus ajuda, Deus foi lá, ajudou, Deus foi bom e livrou o povo. Então, no nosso sofrimento que nós causamos, Deus nos ajuda a sairmos dele? Ele ajuda. Por exemplo, a vida de solteiro, vai casar. Eu posso escolher, Deus escolhe por mim? É você quem escolhe o que Deus escolhe. O que eu falo para os jovens no trabalho? Deus vai deixar você decidir. Mas se você optar para viver o propósito dele, e você fizer isso de comum acordo e paz, Deus vai te ajudar a escolher. Mas ele deixa eu escolher? Deixa. Lembre, tudo passa por Deus. Jesus está no governo da nossa vida. Quando Jeremias, para encerrar, vou encerrar por aqui, para não me lugar, porque tem muita coisa. Quando Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele estava lembrando da aliança que Deus fez com o seu povo. Ele falou, por mais que os meus olhos vejam tudo isso, calamidades, caos, perdas, eu preciso ter esperança. A esperança, o apóstolo Paulo, inclusive, ele fala no capítulo 8, do 18 em diante que nós lemos, ele fala, como é que você pode esperar o que você vê? A esperança é aquilo que você não vê, mas você crê. Esperar com confiança é essa espera que a gente tem que viver. Eu não estou vendo nada, mas a palavra de Deus, eu quero trazer memória do que me dá esperança. Assim, por mais que eu esteja sofrendo, esse sofrimento vai ter fim. Seja ele de ordem mundial, causa de injustiças, tudo isso vai ter fim. E os meus problemas pessoais também terão fim, porque Jesus vai entrar e vai ordenar toda a minha vida. E tudo aquilo que eu colocar, eu preciso colocar. Tem coisas que dependem de nós, é perguntar para o Espírito Santo. Vê se há em mim, lá no Salmo 139, ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, nós precisamos fazer um exame todo dia da nossa vida. A palavra ela serve para confrontar o nosso ser, o nosso interior. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou cometendo erros que estão me trazendo sofrimento. É tudo isso que eu preciso colocar diante do Senhor. Deus no centro de tudo. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Misericórdia. Quer dizer, ou seja, a bondade. Deus é bom. Ele nos criou e Ele quer ser bom conosco. Mas por que Ele traz sofrimento? Sabe por que Deus traz sofrimento? Porque Ele vem avisando a gente há muito tempo, olha, o caminho que vocês estão levando é um caminho que vai levar para o sofrimento. Eu quero que vocês se arrependam disso, voltem para mim, voltem essa área da sua vida para mim, isso está descontrolado. O povo de Israel sofreu porque desobedeceu, negligenciou a palavra dos profetas. E por isso chegou a isso que chegou, principalmente nesse texto que nós lemos em Lamentações 3:21. Deus vem avisando, Deus é gracioso, Ele é tão bom que Ele avisa, o povo está errando, Ele está avisando. Ele abre um tempo de oportunidade. Por exemplo, nós estamos num tempo de oportunidade. Essa porta graciosa que nós estamos vivendo hoje, ela vai se fechar, vai vir um arrebatamento, e aí vai vir sofrimento. Mas Deus é tão gracioso que Ele é longânimo, Ele vem avisando, nos avisando, para evitar o nosso sofrimento. Mas se nós caímos, e se nós cometemos erro, Ele nos ajuda a sair. Ele é tão bom que Ele nos ajuda a sair. Por isso que o profeta diz, quero trazer memória aquilo que me dá esperança. A bondade, a misericórdia de Deus, né? O amor leal de Deus. E depois a compaixão. Deus tem compaixão. Ele não gosta que nós soframos. Quando ele fala, as misericórdias do Senhor não tem fim, volta lá no 3 para a gente terminar. Agora é o finish. 3:21, Lamentações 3:21. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Esperar algo que eu não estou vendo. Mas eu acredito, eu preciso lembrar das promessas de Deus, porque a palavra de Deus é fiel. Aí ele disse assim, diante de tanto caos, né? As misericórdias do Senhor, como eu disse, esse amor leal dele, essa bondade que ele tem, a compaixão, a segunda misericórdia é a compaixão. Ou seja, ele não fica indiferente à nossa vida. Ele não fica. Sofra mesmo porque é bem feito. Você não fez errado. Eu te avisei durante muito tempo que você fez errado. Então sofra. E você vai sofrer uns 100 anos agora. Só para aprender, bem feito. Deus não faz isso.
Ele sofre com a gente. Compaixão. Nós somos dele. Você acha que o Senhor quer perder um filho? Eu gostei de uma propaganda que aconteceu esses dias, da Austrália, sobre trânsito. Nós temos 1000 acidentes de trânsito, 1000 mortes por acidente de trânsito aqui na Austrália. Quanto você acha que deveria reduzir esse número? Para 70? É mais ou menos assim o vídeo. Aí o cara fala 70 tá bom. Aí daqui a pouco ele está na rua. Aí entra 70 pessoas da família dele, conhecidos. Ele fala, olha, se fosse para morrer, iam morrer 70 pessoas da sua família. E agora, o que você me diz? Não, ninguém que morrer. O mundo perdido, quantos tem que se perder? Nenhum. A ideia de Deus é não perder nenhum. Amém? Amém. Deus tem misericórdia, Ele tem compaixão e Ele tem fidelidade. Deus tem uma aliança com você. Mas você precisa ter uma aliança e eu precisamos ter uma aliança com Ele. Amém? Amém. Passei alguns minutinhos, eu quero encerrar por aqui, entendendo que o sofrimento faz parte da vida. Nós precisamos identificar qual é a razão dele. E alguns nós vamos ter que suportar. Outros nós podemos evitar, acabar o sofrimento. Tem hora que nós podemos entregar aquele comando na mão de Deus e pronto, está tudo resolvido. Tem coisas que nós vamos ter que suportar até o fim. Até o nosso caráter ser forjado no fogo. Amém? Amém. Mas tudo vai cooperar para o bem daqueles que são chamados a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração?